Oi, oi, tudo bem com vocês, galerinha? Tudo bem, meus amores e minhas amoras? Bom, sem muita enrolação, o relato de hoje é: será que foi para uma outra dimensão ou seria um efeito Mandela? O que seria? Algo sobrenatural? Bora pro relato, vamos deixar a vinheta tocar e já vamos direto ao relato sem muitas enrolações. Bora pro relato. Bom, gente, eu vou contar um relato que muitas pessoas têm me pedido, me perguntado para mim falar um pouco dos meus relatos, já que eu tenho muitos relatos sobrenaturais, incluindo aparições, sobre a perca do meu esposo, quando eu perdi ele, sobre as coisas que aconteceram dentro da minha casa, sobre o sobrenatural que eu vivi dentro de casa. Muitas pessoas me perguntaram inclusive se eu tinha medo, e eu já disse que não. Mas assim, eu vou contar uma das histórias que mexeu muito comigo, além da dor, da perca, tudo que eu passei, as crises que eu tinha. O mais estranho foi um dia que eu fui trabalhar. Bom, passado ali um bom período do luto, eu precisava, né? Eu tinha necessidade de trabalhar. E eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu gostava de montar móveis. Eu amava fazer isso. Hoje eu não posso mais, até porque eu fiz uma cirurgia recente e vou fazer outra. Então, infelizmente, é uma coisa que eu já não está muito para mim fazer, mas eu gosto. E não é porque metida ou coisa disso. Não, é porque eu gostava de ser diferente. É uma coisa que não tinha ninguém aqui, além de mim, não tinha outra mulher. Eu era a única a fazer isso. Eu gostava de desafiar o machismo, porque eu sofri muito preconceito com homens, mas eu sofria mais com mulheres. Infelizmente. Então, eu gostava de desafiar e superar os desafios também que eram me impostos. De muitas vezes ouvir que eu não seria capaz ou que eu não conseguiria, e depois descobri que sim, eu dava conta, e acabavam tendo que, às vezes, até me elogiar. Enfim, modéstia à parte, eu era uma excelente montadora de móveis. Trabalhava com meu esposo até que eu perdi o meu grande amor, e chegou um momento que eu precisava voltar a fazer isso, pois eu tinha contas, dívidas, filhos para sustentar. Como eu falei, eu vivia um sobrenatural dentro de casa, onde muitas coisas começaram a estragar, até que metade da minha casa ficou sem luz, e isso tudo no período que eu perdi ele. Tudo que era eletro praticamente queimou, estragou, e eu fui perdendo as coisas e o sobrenatural acontecendo. Imagens de câmera, inclusive eu tenho uma hora dessa, eu vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês um relato desses, eu vou mostrar, deixar as fotos aqui embaixo, de imagens que a câmera capturava e dizia que tinha, né, alguém, ainda inclusive recentemente, esses dias ela estava apontando ali pro meu carro, como se tivesse alguém, tipo, apoiado ali na traseira do meu carro, de lado, mas não tinha. Só que a câmera insistia em apontar como se alguém estivesse ali. E antes disso, quando tinha o carro dele e o meu, eu deixava os dois de frente. E teve imagens capturadas que parecia ele dentro do carro. E sempre a câmera apontava nos lugares que ele realmente ficava, que era na escada, na porta ou nos carros. E isso eu tenho como provar, tá, para vocês, porque eu tenho imagens da câmera, os prints que eu tirei, as imagens que eu baixei. Só não tenho vídeos porque o vídeo já não tem como recuperar, né? Mas assim, as imagens, porque elas ficam ali, as imagens capturadas, essas eu tenho. E uma hora eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar e vou contar também um pouco sobre isso, porque esse é um sobrenatural
E ele é de aparições também. Ele até se encaixava na coletânea de Casas Mal-Assombradas, né? Mas eu não queria pôr ele nessa coletânea, porque ele faz parte um pouco da minha vida, então é um outro relato. Mas o relato que eu vou trazer hoje para vocês é: será que eu fui em outra dimensão? Ou será que foi um efeito Mandela? Bom, sem enrolação, vamos direto para o assunto, que o resto do que eu relatei agora eu trago para vocês num outro momento. Bom, como eu citei antes, né, eu trabalhava com montagem de imóveis e eu precisava trabalhar e eu fui chamada para fazer um trabalho no centro, então lá fui eu, né, precisava. E aí eu lembro que era para montar um guarda-roupa e pôr uma TV na parede. E, gente, eu fazia tudo isso, tá? Inclusive de pendurar aéreos e tal. Fazia todas essas coisas. Me chamavam de peireirão. Aí vocês devem estar pensando, nossa, ela é analfabeta, provavelmente burra, né? Eu totalmente sem estudo nenhum para trabalhar assim. Não, é porque eu gostava mesmo. Eu já trabalhei em lojas, já trabalhei em academia, mas eu gostava do que eu fazia. E lá fui eu, só que dessa vez não era a mesma coisa, eu estava sozinha. Eu não estava com meu marido. Era um serviço que eu ia fazer sozinha. E sempre que eu ia fazer um serviço sozinha, eu fazia chorando. Só que dessa vez não aconteceu isso. Dessa vez aconteceu outra coisa que me deixou muito perturbada depois. E até hoje eu ainda não sei explicar para vocês o que aconteceu. Mas eu lembro de ter chegado no local, lembro que era um prédio velho, antigo. Não lembro muito da rua, não lembro das casas ou o que tinha ao redor. Tinha casas, tinha movimentos, mas não me atentei muito aos detalhes, pois eu era muito específica nessa época. Eu ia direto no lugar que eu precisava e pronto, eu não ficava marcando lugares, essas coisas. Enfim, entrei, comecei a trabalhar, até que chegou numa metade ali do trabalho, eu comecei a passar mal. E quando eu comecei a passar mal, eu senti que eu não estava sentindo o meu corpo, é como se eu não tivesse força alguma. Lembro de algumas vezes de eu segurar um braço, depois segurar o outro. E eu até contei um relato aqui esses tempos para vocês que é bem parecido com o meu. Claro que com situações diferentes, lugares diferentes, né? Então, eu lembro que nesse momento é como se as coisas começassem a girar em minha volta. Eu pensei, eu devo estar com a pressão baixa ou alta e eu não estou bem. Aí eu falei, moço, tem como você me dar uma água? Eu não estou muito legal, não estou passando muito bem não. E ele falou assim, claro, eu vou lá no apartamento de baixo buscar, só que eu só tenho água com gás, pode ser? Eu falei para ele assim, pode ser. Sendo água, pode ser. Enquanto ele foi, eu fiquei sentada, porque, gente, eu não tinha força para parar de pé. Só que de repente aquele quarto parecia ser um outro quarto. É como se aquilo mudasse, sabe, o aspecto. Ele era um quarto assim, era um prédio velho, então ele era assim, tudo mais antigo, sabe, mas reformado. Só que é como se eu enxergasse, parece num tom tudo igual, assim. É como se, digamos que como se eu estivesse enxergando no preto e branco. Sabe, é como se as coisas não tivessem cor, além do preto e o branco. E eu lembro que quando ele voltou com a água, eu tomei toda aquela garrafinha de água, mas eu ainda continuava passando mal. E ele falava algumas coisas e eu não conseguia responder, não conseguia entender o que ele falava. Eu percebi que ele estava começando a perder, como se estivesse perdendo a consciência. Mas a consciência que eu falo, a minha mente, a minha memória. E até que eu demorei bastante para terminar o serviço, coisa que seria rápida, eu demorei e eu percebi que ele estava um pouco assim incomodado. Talvez pela demora, talvez ele tinha algum compromisso e talvez aquilo estava atrapalhando um pouco esses compromissos dele. Lembro que quando eu terminei, eu pensei, bom, eu vou ter que, ou eu saio correndo, ou eu vou
devagar, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar até o carro, eu não vou aguentar. Só que eu não lembro, aí entra outro detalhe, eu não lembro se eu desci pelas escadas ou se eu desci pelo elevador, porque se eu desci pelo elevador, eu não lembro, e se eu desci, provavelmente, talvez eu deva ter descido com o rapaz, porque eu lembro que o rapaz foi comigo até lá embaixo e ele foi abrir o portão. E aí, quando eu passei do portão, eu lembro que eu abri o controle, assim, eu apertei no controle do carro, eu ainda sabia, né, ali o carro, eu sabia qual que era o meu carro. Aí vocês vão até me perguntar, tá, mas como que você sabia qual que era o teu carro e depois tudo aquilo aconteceu e você não sabia o que era, né? Mas lá mais na frente vocês vão entender. Enfim, eu abri o carro, no que eu cheguei eu só abri a porta e eu lembro que eu tava tão ruim que eu fui sentar no carro, só que eu não consegui sentar, eu caí sentada. E eu ainda bati a cabeça, e nisso quando eu caí sentada mesmo, que eu sentei, eu fui para trás com o peso da mochila nas costas. E esse peso da mochila fez com que eu fosse por cima do outro banco. Aí eu peguei, consegui tirar a mochila e eu lembro que eu tive que pegar minhas pernas com a mão, levantar as minhas pernas com os braços e colocar dentro do carro porque eu não conseguia ter força nas pernas. Bom, ali eu fiquei um tempo esperando passar um pouco aquela sensação e pensando, como é que eu vou para casa agora? Porque agora é que começa o sobrenatural e talvez o efeito Mandela, não sei explicar, me digam aí o que vocês acham, mas aí é que começa a parte estranha. Eu comecei a pensar como que eu ia voltar para casa. Ué, mas parece uma coisa tão simples, é só voltar. Não, porque seria só eu voltar, caso eu lembrasse. Mas eu não lembrava. Eu não lembrava onde eu morava. E por um instante, eu comecei a questionar até quem eu era. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia o meu nome. Eu não sabia onde estava. Eu não sabia que parte da cidade eu estava. Eu não sabia de nada. E eu lembro que eu comecei a andar um pouco. Ali eu consegui dirigir. É engraçado porque algumas coisas eu conseguia fazer. Inclusive dirigir. Eu lembro de eu passar por alguns lugares que eu olhava e me pareciam familiar. Que eu sentia que eu já tinha passado por ali. Que eu conhecia aquele lugar. E que não era um lugar estranho para mim, mas de fato eu não sabia onde estava. Eu lembro que eu passei muito num prédio que tinha e eu ficava olhando aquele prédio, um prédio antigo também, e eu pensava, mas esse lugar parece que eu conheço esse lugar, eu acho que eu já vi uma vez aqui, eu devo ter vindo aqui. Lembro de passar um senhor na rua. E eu parei ele e perguntei aonde a gente estava. Eu não sabia onde eu estava. Ai, gente, me deu até sono. Ai. Bom, quando eu perguntei pro senhor onde a gente estava, o senhor falou para mim assim, a gente está no centro. A gente está no centro, mas que diferença fazia para mim se eu não sabia em que lugar eu estava? Eu não sabia nem onde era o centro. Eu estava no centro, mas eu não sabia onde era o centro. Enfim. Aí eu falei para ele assim, como que é o nome dessa cidade mesmo? O senhor olhou para mim com a cara muito assustado. Ele ficou me olhando, você não é daqui não, moça? Eu falei, não, acho que não. Eu acho que o homem naquela hora pensou assim, daí é doida, só pode, né? Enfim. Mas, gente, naquela hora, eu comecei a perceber que realmente a coisa estava mais séria do que eu imaginava, porque eu não sabia de fato aonde eu estava, eu não sabia que bairro era. E quando eu
lembrei que eu não sabia nem que cidade eu estava. Aí tudo piorou de vez. Aquele senhorzinho, acho que pensou que eu era doida. E aí eu sei que eu nem pude mais perguntar mais nada para ele, porque ele foi indo, sabe? Foi, pessoal, essa doida, fica aí. Eu vou arrumar meu rumo, né? E eu andei. Aí eu lembro que eu cheguei num lugar assim para comprar mais uma água, porque eu tava bem mal assim, sabe? Só que quando eu cheguei assim, tinha bebedouro. E aí eu lembro que eu fui. Eu acho que devia de ser um posto de saúde, alguma coisa assim, próximo ali, ou não, eu não lembro direito o que era. Não sei se era uma farmácia básica. Eu não me lembro exatamente o que era, gente. Mas era alguma coisa assim. Porque eu lembro que tinha uma água. Então eu lembro que quando eu vi aquela água, eu fui direto na água. Eu tomei, acho que uns 5 copinhos de água ali. Aí, quando eu olhei pra rua, assim à frente, eu pensei, essa rua não me é estranha. Eu acho que essa rua me leva pra casa. Mas aonde que é minha casa? E aí eu pensei, mas eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou saber onde que é minha casa? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou chegar em casa, eu não sei o endereço, não sei onde eu moro, eu não lembro nem do meu nome. Aí começou a tocar o celular dentro da bolsa. Só que aí eu também não lembrava do celular. Eu não lembrava que eu podia ligar para alguém perguntando ou pedindo para alguém me enviar a localização. Nada disso me atentei naquele momento. Naquele momento é como se eu estivesse em outro lugar, porque tudo aquilo em minha volta era de fato o lugar em si, mas como se fosse numa segunda camada. Como que eu vou explicar isso para vocês? É como se eu estivesse vivendo numa segunda camada, é como se o meu corpo estivesse ali, mas como se eu tivesse com a alma fora do meu corpo. E talvez essa força que eu não conseguia sentir, essa falta de domínio sobre mim, é que me fez acreditar que de repente eu estivesse em outra dimensão, mas tipo dentro da cidade onde eu moro, mas em outra dimensão. Não sei explicar para vocês. Talvez vocês entendam, ou quem sabe alguém consiga me explicar que tipo de situação foi essa. Bom, eu tomei aquela água, eu voltei pro carro, peguei o celular. Eu lembro que quando eu entrei da primeira vez, eu lembro de ter me visto pelo retrovisor. Então, quando eu olhei o celular, que eu via a foto, eu pensei, ué, mas essa daqui sou eu. Por que eu tô nesse negócio aqui? Porque até ali eu não sabia o que era celular. Eu acho que na minha mente, assim, não me passou na mente que o celular servia para conversar, sabe? Eu sei que ele tava tocando, eu fiquei olhando. Tava escrito o nome da minha, assim, não era da minha, é um parente meu, eu não vou citar aqui o nome, porque é meio complicado, enfim. Mas essa pessoa me ligou, aí tava ali, né, parente e tal. Aí a pessoa perguntou, oi, onde você tá? E eu, não sei. A pessoa assim, você tá bem? Eu falei, não, acho que não. E aí, bom, eu vou citar aqui, tá? Foi a minha prima, no caso. Aí ela falou assim, eu ia na tua casa agora, mas daí a fulana falou que você não tava, que você tinha ido trabalhar, que fulana era minha filha. Eu não quero citar nomes, tá, gente? Enfim. Aí eu falei pra ela assim, quem falou? Dela assim, fulana falou. Deu, e aí isso aqui, como que eu ia perguntar pra ela onde eu morava? E tipo, eu não me lembrei, sabe? Não, assim, não me atentei àquilo. Eu não lembrei que ela poderia me dizer onde eu morava. Eu não lembrava de GPS. Eu nem sabia que ela era minha parente. Eu olhei, assim, mas essa pessoa é minha prima mesmo?
Bom, gente, eu tinha os meus filhos. Nisso, uma das minhas filhas tinha me mandado mensagem. E eu vi o nome da minha filha ali. Aí eu olhei, fulana tal, filha. Eu tenho filha? Ai, que estranho, mas eu tenho filha, eu nem sei quem eu sou. E aí eu fiquei tentando olhar para ver se eu conseguia ver meu nome ali. Eu olhando para aquilo ali. Mas só que eu não sabia mexer também. Eu olhava assim, tipo, porque aparecia algumas coisas ali, eu via e ficava assim. Tanto que a primeira vez que eu fui atender, eu não conseguia atender. Em vez de atender, eu desliguei. Eu não sabia qual botão apertar. Até que a minha prima, ela ligou mais 4, 5 vezes. E ela tava bem preocupada, bem desesperada já. Que ela percebeu que eu não tava bem. É como se algo tivesse... Ela falou que sentiu no coração de ligar pra mim naquele momento. Como se Deus tivesse tocado no coração dela pra me ligar. Porque ela sentia que eu não tava bem. E realmente a gente sempre teve uma conexão muito forte. Só que eu não sabia quem eu era. Então eu não sabia também quem ela era. E muito menos que ela fosse minha parente, né? Então eu não dei muita bola e desliguei o celular. Gente, eu desliguei. Eu desliguei sem querer e nem sei como que eu consegui depois desligar. Eu sei que eu desliguei o celular e botei assim no banco. E fiquei olhando assim pros lugares e fiquei pensando, ué, gente, mas essa guria disse que é minha parente, eu tenho filhos. E aí eu olhava as coisas, só que eu não via cores. É como se eu estivesse vendo tudo preto e branco, sabe? É como se as coisas não tivessem cores. E aí eu lembro que eu pensei, bom, se essa rua aqui parece a rua que me leva para casa, eu acho que eu devo ir nela que eu vou conseguir chegar até em casa. Aí eu lembro que eu andei um pouco mais para frente e nisso eu encontrei uma mulher na rua. Só que eu não sabia quem era a mulher, mas eu perguntei, né? Moça, você sabe que parte a gente tá aqui mais ou menos? Ela falou assim, ô, sua doida, o que tu tá fazendo perdida por aí, mulher? Eu olhei para aquela mulher, eu fiquei olhando, o que essa mulher tá me chamando de doida? Na verdade, eu até que tava mesmo, né? Daí eu olhei para ela assim, você me conhece? Daí ela falou assim, sim, você e teu marido já foram fazer montagem para mim, não lembra? Eu moro lá nos prédios, no condomínio lá de cima. E tu tá indo pra onde agora? Ela, eu vou pra casa, vou pegar o ônibus ali pra ir pra casa. Daí eu falei, tu não quer ir comigo? Mas assim, a minha mente, tipo, naquele momento eu pensei, essa mulher, ela sabe onde eu moro, então ela vai me levar pra casa. Se ela ir comigo, ela vai me levar pra casa. Só que eu não queria falar pra ela, eu não queria, assim, pedir diretamente pra ela pra dizer onde eu morava, porque eu tava com vergonha, porque a mulher já tinha chegado me chamando de doida. E eu tava doida mesmo. Então eu fiquei pensando, eu vou falar, será que essa mulher é do bem? Ou ela, sabe? Aí eu falei pra ela assim, tu sabe qual é o caminho mais fácil pra gente chegar? Porque eu tô meio perdida, sei lá. Eu arrumei algumas desculpas lá que eu nem me lembro mais. E assim, gente, eu juro que parecia que eu flutuava. Eu não andava normal, é como se o meu corpo parece que estava ali, mas é como se eu não estivesse ao mesmo tempo ali. Eu não sei explicar, é como se a minha mente ou minha alma parecia que estava numa dimensão, o meu corpo em outra. Enfim, é como se eu me visse por fora, vivendo aquela situação, mas é como se eu tivesse travada, que eu não pudesse fazer nada em relação àquilo que eu estava vivendo. E nisso, ela foi falando para mim, se você pegar tal rua ali e ir para cá, eu acho que é mais fácil. Daí eu falei assim, por nome assim, eu não sei. Pois eu não sabia nem o meu nome. Aí ela foi falando assim, entra ali na tal rua, entra pra cá. E aí ela foi me indicando. Daí eu lembro que chegou numa reta e eu perguntei pra ela, tá, e daí agora eu vou pra onde? Daí ela falou assim, eita mulher, tá com a mente esquecida mesmo, hein? Daí ela falou assim, eu sei que você perdeu tua esposa, né? Não deve ser muito fácil, você deve estar passando uma barra.
E eu lembrava do meu esposo. Aí quando ela falou, eu lembro que eu comecei a chorar. E eu chorava, mas eu ainda continuava não lembrando onde eu morava. Lembrava do meu esposo, mas não lembrava onde eu morava. Aí ela falou, segue reto, pega a primeira esquerda e depois a primeira esquerda e depois de novo a primeira esquerda. Só vai pegando essa esquerda. Aí a primeira que eu entrei realmente tinha direita e esquerda. Só que eu falei pra ela assim, eu não sou boa com esses negócios aí de direita e esquerda. Na verdade eu não lembrava. Eu não sabia o que era direita e esquerda. Naquele momento eu não sabia nem o meu nome. Aí ela falou assim, eita que você hoje tá estranha mesmo. Ela falou, credo, dela, mostrou com a mão, né? Aí eu entrei e depois também tinha uma outra rua que ela também falou mesma coisa. Depois o resto não tinha ruas para outros lados, então não tinha como eu ir para outro lado. Não tinha uma segunda opção ali de direita e esquerda. Até que a gente chegou na frente do condomínio onde eu moro, mas eu ainda não sabia que era onde eu morava. E ela falou assim, tu pode me deixar aqui que eu vou passar no mercado, não precisa me levar até lá não, muito obrigado pela carona. E se cuidem. Nisso, meu filho passa, ele olha, me reconhece, volta para trás e fala, mãe, o que você está fazendo aqui? Parada. Por que você demora tanto para vir para casa? E, gente, naquela hora ali, de verdade, tudo aquilo que eu tava passando, assim, eu não sei explicar. Mas eu não sabia que ele me deu, não era meu filho. Eu não conseguia assimilar, assim, nada naquele momento, sabe? E eu fiquei olhando para ele, assim, ele parecia muito com o pai dele, então ele me lembrava o pai dele, mas assim, de alguma forma, eu não sabia que eu tinha filhos, não me lembrava disso. Até que eu lembro que aí ele pegou, eu pedi para ele vir comigo, porque eu não sabia, eu tinha que entrar no condomínio, eu já sabia o condomínio onde eu morava agora, mas ainda não sabia o bloco, nem sabia qual era a casa. E por coincidência ele tinha ido no mercado que a irmã tinha mandado, então ele voltou comigo. E para completar, tem um vídeo inclusive da câmera que eu tirei, que se eu conseguir eu vou colocar anexado aqui em cima depois para vocês verem. Eu vou ver na edição se eu consigo, porque eu tenho, acho que no TikTok esse vídeo, vou ver se eu consigo tirar de lá. Eu vou ver se eu consigo passar a parte aqui pra vocês. Mas assim, gente, foi muito engraçado. E também na época, assim, eu falo isso hoje, eu rindo, alegre. Mas assim, na época foi muito tudo desesperador. Eu não sei explicar de fato o que eu vivi ou o que aconteceu naquela época comigo, mas foi assim muito estranho, é uma coisa assim que eu sei que não era normal, provavelmente algo sobrenatural, mas assim o que especificamente, não sei, efeito Mandela, talvez. Mas assim, como eu disse, eu via muito no preto e branco, vozes muito longe, como se viessem com ecos, aquelas vozes, sabe, com eco, aquilo vinha de longe, assim, aquilo parecia tão longe de mim, sabe? Até que eu me lembro que em um desses momentos, né, quando eu cheguei em casa, eu desci do carro, aí eu vi que meu filho foi, né, ele falou ele falou assim, aqui mãe, ó, que eu falei pra ele assim, me leva pra casa que eu não tô muito bem. Aí ele não se entendeu muito também, porque na época ele tinha 8 anos, então ele não entendia muita coisa, ele ficou meio assim, né, também comigo. E eu lembro que eu cheguei, dele falou assim, você tá bem, mas você quer ajuda? Daí eu falei assim, não. Só que eu olhei, tinha uma escada na frente, eu ia ter que descer aquela escada. E aí eu pensei, nossa, agora eu lasquei de vez, né? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei. Essa é minha casa. Esse menino disse que é meu filho. Eu não sei nem meu nome. Eu ainda vou ter que descer uma escada ainda. Eu tinha que morar numa casa ainda com escada. Caramba. Agora eu me dei mal. Eu já estava ruim antes para entrar dentro do carro, agora eu vou ter que inventar essa escada.
e eu apoiada no carro. Até que meu filho pegou, me entregou a mochila. Aí eu falei pra ele assim, não, desce com a mochila porque eu não vou conseguir. E ele desceu na frente. E eu fui tentar descer atrás. Só que nisso que eu tô descendo, eu caio na escada. Sim, eu caí. De fato, eu caí na escada. E foi muito engraçado. Porque essa imagem foi capturada da câmera, tá, gente? Não foi alguém filmando, não foi em montagem. Porque essa imagem é da câmera, tanto que ela não pega um ângulo muito bom, assim. Dá pra ver quando eu tô saindo e nisso, tipo, eu vou descer com a mochila e eu caio. E desço rolando. Quando eu cheguei embaixo, foram correndo me socorrer. E nisso, eu bem nervosa, tipo, sem saber quem eu era, sem saber o que eu tava fazendo, sem saber que eu tinha filhos. Eu só olhei, entrei assim, tonta, zonza. Eu já tava sem força, né? Eu preciso deitar. Aí me direcionaram pro quarto. Eu lembro que eu cheguei, me joguei no quarto. E eu fiquei ali, tipo, uns 2 segundos, assim, mais ou menos. Tipo, tentando entender alguma coisa, mas meio que eu logo em seguida apaguei, assim, sabe? Foi aquele sono, mas era um sono tipo como se eu não estivesse dormindo, porque eu escutava eles falando na minha volta. Eu escutei, inclusive, tipo, eles falando, acho que a mãe não tá bem, tem alguma coisa de errado. Ou eu sonhei isso mesmo, mas era como se eu não estivesse sonhando, porque parecia que eu tava vivendo tudo que eles estavam falando ali, eu presenciando tudo que eles estavam falando. Mas lembro também de uma parte que eu lembro de ter visto meu falecido esposo do lado da cama. E aí, quando eu vi ele, eu lembro que eu chorei. E aí eu tentei abraçar ele, só que quando eu tentei abraçar, ele pulou e saiu fora. E eu não conseguia abraçar ele e eu chorava muito. E eu acho que eu realmente chorei dormindo, ou não sei se eu tava meio dormindo ou se eu tava acordada, porque assim, gente, eu tava tão fora que eu não sei, na verdade, naquela época, o que eu tava, se eu tava dormindo, se eu tava acordada, enfim. Eu sei que nisso, os meus filhos foram tentar me acordar, me chacoalhando, me chamando pelo nome, mãe, não sei o que, me sacudindo, e eu lembro que eu dei uns gritos e acordei assim, assustada, sabe, dando aqueles pulos assim. E quando isso aconteceu, aí eu olhei, aí eu comecei a lembrar das coisas. Aí eu lembrei que realmente essa era a minha casa, que aqueles eram meus filhos. Aí eu lembrei que eu tinha ido trabalhar e pelo horário que eu, assim, depois eu fui ver pela ligação, pelas coisas, depois eu fui tentar ali entender, eu devo ter ficado umas 3 horas. Mas assim, o que eu me questiono é por que eu não conseguia lembrar de mim, não lembrava dos lugares, eu não sabia no momento até para que servia o celular, porque eu poderia ter pedido para alguém me passar a localização para me tentar vir para minha casa, mas naquele momento assim eu não sabia, não me vinha à mente que o celular poderia servir para isso. Eu só conseguia pensar como eu ia chegar em casa, mas ao mesmo tempo sem entender como eu ia fazer isso. Então foi assim aquela coisa, sabe? E aí eu lembro que para mim ter certeza de que eu realmente sabia quem eu era, que eu tinha voltado ao normal, ou que pelo menos eu achava que estava normal, eu olhei os documentos, eu peguei o celular, eu dei uma olhada, ali eu já lembrava o que era o celular, né, e tudo. E aí depois fui conversar com meus filhos, tudo, falando o que tinha acontecido, relatando. E eles não queriam mais que eu saísse sozinha por conta disso. Mas assim, gente, eu tive crises, muitas crises, crise de ansiedade, de choros, assim. Mas eu nunca tive crise como essa. E essa foi a primeira e graças a Deus a única vez que aconteceu comigo. Inclusive, esses tempos atrás eu contei um relato semelhante. Ainda eu falei que era muito parecido com o meu, mudava algumas coisas, mas parecia muito com o meu. Enfim, gente, eu não sei. O que vocês acham que pode ser isso? Seria um efeito Mandela
ou falha na Matrix não pode. Porque assim, eu senti que eu tava, o meu corpo estava ali, mas eu não tinha, é um corpo como se fosse uma casca, porque é um corpo vazio, é como se estivesse vazio, porque eu não tinha força, eu não tinha memória, eu não tinha, eu não entendo como que eu sabia dirigir, mas assim, eu não sabia me direcionar, não sabia quem eu era, mas eu não esqueci de dirigir. E eu sabia qual que era o meu carro, porque eu lembro que quando eu entrei no meu carro, eu entrei no carro certo. Então era meu carro, né, claro. E, tipo, não reconheci meus filhos, aquela coisa, não. A mulher, eu acho que mesmo que eu tivesse sóbria, eu não ia lembrar dela, porque realmente acho que é difícil lembrar. Mas assim, ela foi um elo, né, naquele momento, ela foi uma pessoa que apareceu para me ajudar a poder voltar para minha casa, porque se ela não tivesse aparecido, creio que eu talvez ia ficar até tarde na rua, ou sei lá. Não sei o que ia acontecer comigo naquele dia, mas assim, de alguma forma ela entrou no meu caminho para conseguir me trazer até em casa. E, gente, assim, até hoje, quando eu lembro dessa situação, de fato, eu não sei, assim, o que aconteceu, mas foi muito estranho. É como se eu tivesse em um outro mundo, talvez paralelo, num submundo, não sei explicar, assim, eu não consigo achar uma palavra adequada para essa situação. Mas eu lembro que as coisas pareciam assim, como se eu visse mais preto no branco. E quando eu ficava muito assim, tipo, que eu parava para tentar pensar e tentar lembrar de alguma coisa, eu lembro que aí parecia que tudo girava em minha volta. E aí eu ficava mais tonta ainda. Então, quanto mais eu tentava lembrar de alguma coisa, mais tonta eu ficava. E eu nem sei como que eu consegui dirigir até aqui. De verdade, eu não lembro como que eu consegui dirigir. Eu não sei se eu dirigi bem, se eu dirigi normal, se eu dirigi estranho, não lembro. Mas eu consegui chegar. Enfim. E eu sabia dirigir, porque eu voltei pra casa e ainda sabia dirigir. Mas assim, é muito estranho, sabe? Você não lembrar quem você é, você não saber que tem filhos, não saber que tem família, não saber onde você mora. E assim, eu não sabia que se eu, por exemplo, eu podia ter pedido para minha prima me passar, né, o meu endereço, ou para os meus filhos me passar a localização, mas assim, o que era o celular naquela hora ali que eu nem sabia. Achei estranho ter minha foto ali, ver que era eu ali, mas não lembrar o que ele era ou para que ele servia. Enfim. A gente me bateu um sono estranho. Coisa, mas é que assim, é que eu tô esperando, tipo, meus filhos dormirem. E a minha garganta tá ruim ainda. Devia ter trazido meu copo com água. Mas enfim, eu tô esperando meus filhos dormirem para poder fazer as gravações, porque fica mais fácil. Porque senão eles ficam me gritando durante o dia, às vezes tem que ficar cortando. E aí acaba que na hora de editar eu acabo. Foi que nem a parte lá da brincadeira do copo, enfim. Mas aí, gente, esse era o meu relato. Esse é meu relato mesmo, não é de seguidor, é meu mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que eu vivi na vida real. Tenho vários outros relatos para compartilhar com vocês também, sobrenaturais, inclusive. Como eu citei sobre a morte do meu esposo, entre a morte dele tem muito, assim, o que tem de sobrenatural envolvida entre a morte dele são muitas coisas mesmo. Até de ver ele, tipo, dentro de casa no fogão, através da câmera de segurança que tem dentro de casa, tipo, de eu virar a câmera pra lá e ver e me assustar, pensar que era, tipo, efeito da medicação, mas depois eu tive confirmação por uma outra segunda pessoa que também viu. Então, assim, eu vi que não era coisa da minha cabeça. Então, assim, são coisas que aconteceram com muita frequência, assim, sabe? Ainda recente aconteceu, né? Então, eu tenho vários relatos para trazer para vocês. Tenho de Maledites também, da minha genitora, tenho muitos. Tem da minha irmã também, sobrenatural, com ela também, inclusive num apartamento que ela morou no litoral. Uma hora dessa eu vou conversar com ela, se ela não se importar, eu vou trazer esse relato dela, que a gente viu muito sobrenatural lá.
E lá realmente era algo muito estranho. Mas enfim, são coisas para outros relatos e eu gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês, que vocês comentassem o que vocês acham que seria isso. E queria pedir para vocês que, por gentileza, sempre que vocês puderem, deixa seu joinha lá para mim, o like, porque isso vai fazer diferença no vídeo, vai me ajudar a fazer com que os vídeos tenham mais entrega. Querendo ou não, o YouTube também é um algoritmo, assim como as outras plataformas, né? Então ele vê conforme as visualizações, conforme a interação do público com o criador. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão estar me ajudando. Espero que vocês gostem e que vocês também, se tiverem alguma coisa ou tenham vivido algo parecido, comenta aí ou me envia o seu relato se você quiser, vai estar no e-mail abaixo. E é isso, gente, esse era o relato de hoje que eu queria deixar para vocês como extra, tá? Um beijo para vocês, até a próxima. Já deixando também avisado aqui que a segunda parte da brincadeira do copo será postada amanhã, tá? Então amanhã essa parte irá ao ar. Beijão pra vocês. Aliás, amanhã não, porque eu vou passar esse vídeo, eu vou deixar ele programado. Então, no caso, será hoje, porque já deve ser meia-noite, por assim. Então, hoje tá programado para ir ao ar, acho que às 3 horas da tarde. E esse vídeo eu vou estar editando para deixar programado para depois de amanhã. E conforme for tendo interação, eu vou deixando mais vídeos ou vou postar mais vídeos durante o dia. Certo? Então era isso, os recadinhos dados. Beijos, beijos, beijos a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.